de 3 de fevereiro de 2016, no interesse do procedimento investigatório número 1.25000.003350/2015, dígito 98, na Procuradoria da República na Bahia, iremos proceder com a oitiva do senhor Carminho de Sierve Neto, já devidamente qualificado no termo anexo. Senhor Carminho, nós temos aqui uns fatos para lhe perguntar. O senhor tem o dever de dizer a verdade sobre eles, e no caso de algum questionamento que envolver fatos que lhe possam criminar, você tem o direito de exercer o direito ao silêncio. Ok. Ok? O doutor Júlio vai iniciar algumas perguntas para o senhor e, eventualmente, eu vou complementar algumas delas. Tá joia. Doutor Carminho, boa tarde novamente. Qual é a formação do senhor? Eu sou advogado. Perfeito. O senhor pode nos traçar um breve histórico da sua carreira, onde o senhor trabalhou, por qual período? Não, depois de formado, Sim. eu sou formado na Universidade Federal da Bahia. Uhum. Eu fui sócio, de escritório de recém-formados aqui, e em 2000, fevereiro de 2000, eu entrei na construtora OS em São Paulo. Certo. E trabalhou na construtora OAS? Até dezembro de 2013. Dezembro de 2013. O senhor ingressou em fevereiro de 2000 na construtora OAS com qual cargo? Eu era advogado trabalhista. Certo. O senhor pode nos descrever qual que foi a sua trajetória dentro da construtora? Eu comecei em fevereiro de 2000 como advogado, passando logo depois a gerente trabalhista da empresa. Uhum. Fiquei na área jurídica da empresa até julho de 2005, se não me engano, exercendo a função sempre de o advogado ou líder jurídico, que era a função que se tinha na época. Julho de 2005. Isso. Uhum. Passei um pouquinho antes, pela OS Investimentos, mas foi muito breve, também como líder jurídico e de negócios. Sim. E quando foi em 2005, agosto de 2005, eu fui transferido para a Bahia, eu voltei. Até aí eu trabalhava em São Paulo, tá? De fevereiro de 2000 até julho de 2005 em São Paulo. Isso. Uhum. Aí eu voltei para Salvador. Sim. Para começar a prospectar o mercado imobiliário aqui. Certo. Bom, a partir de setembro de 2006, Uhum. eu passei a exercer a função de diretor da empresa de incorporação imobiliária do Grupo OS, que é a OS Empreendimentos. Certo. Qual que era o nome do cargo? Era Primeiro diretor. diretor alguma coisa? Não, diretor. Uhum. Não tinha, porque a gente não tinha negócios. Aí quando a gente teve o primeiro lançamento, que foi em setembro, e você pode variar um pouquinho, mês para cá, mês para lá, Sim. eu virei o diretor superintendente. Perfeito. E como diretor superintendente, era o maior cargo dentro da OAS Empreendimentos? Dentro da OS Empreendimentos, sim. Certo. E aí, o senhor permaneceu nesse cargo como... Até eu sair. Até eu sair, até dezembro de 2013. Isso. Certo. Quando o senhor estava em São Paulo, ainda como integrante da área jurídica, o senhor se reportava a quem? Era subordinado diretamente? Nessa época não existia uma diretoria jurídica. Eu me reportava primeiro. Eu fui contratado na época por um diretor administrativo financeiro chamado Carlos Geraldo Campos Magalhães. Depois eu passei a fazer parte da equipe de Sérgio Pinheiro, que foi o sucessor dele, do Carlos Geraldo. Depois, já na OS Investimentos, que foi muito breve, eu fiz parte da equipe de... acho que era Lousival Mascarenhas. Perfeito. Depois eu vim para cá, fiquei ainda um tempo na equipe de André Piton. Aí só a partir de setembro, outubro de 2006 que eu passei a exercer a função de diretor. Perfeito. Como diretor superintendente da OAS Empreendimentos, a partir de setembro de 2006, a quem você se reportava? Ao dono da empresa, César Mata Pires.
E foi a ele que o senhor se reportou durante todo esse período, de setembro de 2006 a dezembro de 2013? Não. Até, se não me engano, 2011, sim. Sim. A partir de 2012, teve uma modificação na estrutura da empresa e eu passei a me reportar diretamente ao filho dele, Antônio Carlos Mata Pires. Como é que eram esses reportes? O senhor tinha reuniões periódicas? Diárias, telefone, um reporte diário, trabalho dia a dia, tinha alguma coisa para fazer, alguma coisa acontecia, era diário. Agora, nós tínhamos reuniões, pode dizer assim, mais uma média, reunião mesmo, entre 30, 60 dias, com certeza nós tínhamos reuniões. Ótimo. Como eu ficava na Bahia, era sempre quando estava em São Paulo. Perfeito. O senhor fazia algum tipo de reporte ou tinha algum tipo de reunião com os acionistas do grupo? O que acontece? Uma vez por ano, reunia-se o conselho da empresa. Esse conselho da empresa era formado pelos dois filhos de César Mata Pires, que é o César Mata Pires Filho e o Antônio Carlos Mata Pires, mais o Dr. Léo Pinheiro e o Dr. César Mata Pires. Isso era sempre no início de cada ano. E a cada 3 ou 4 meses, não posso dizer que os 4 sempre estavam presentes, Certo. mas tínhamos reuniões onde nós passávamos ou a posição do trimestre, a posição do quadrimestre do grupo, da Empreendimentos. Para essas mesmas 3 pessoas. 3 ou 4, às vezes não era muito frequente, quem assim sempre estava mais ausente, era assim, não era ausente. Quando não podia era o Dr. Léo. Menos frequente. Menos frequente. E essas reuniões, né, essa de apresentação para o conselho uma vez por ano e essas reuniões periódicas, né, quadrimestrais, elas aconteceram nesse período em que o senhor assumiu a OS Empreendimentos, né, setembro de 2006 até 2013? Elas foram mais frequentes depois de 2011 e 2012, quando os filhos passaram a entrar mais no negócio da empresa. Antes, minha reunião era mais com o Dr. César. Certo. Nessas reuniões, havia determinação de direcionamento dos negócios ou era só uma apresentação dos senhores? Não, tinha as duas coisas. Tinha a apresentação de como estava acontecendo a empresa e tinha o direcionamento dos negócios. Eles passavam as metas para que a gente pudesse cumpri-las. Perfeito. O senhor conhece... Todas as orientações, determinações vinham dessas reuniões. Certo. O senhor conhece o senhor Ricardo Embaçaí? Conheço. Quem é ele? O senhor conhece de onde? Ricardo Embaçaí foi meu contemporâneo de colégio aqui em Salvador. E ele entrou na empresa logo no início. Na empresa que o senhor diz qual? Na OS Empreendimentos. Certo. Como gerente administrativo financeiro. E depois ele foi galgado ao cargo de diretor financeiro. O senhor se lembra a época em que ele... Para não ser tão preciso, foi 2011 ou 2012, acredito, por aí. Ele foi promovido. Qual cargo? Diretor financeiro. Nessa época... Mas ele entrou em 2006, né, Empreendimentos como gerente. Perfeito. Tem uma operação envolvendo a Bancop e a OS Empreendimentos, em que a OS Empreendimentos assumiu alguns empreendimentos que eram antes da Bancop. O senhor se recorda dessa transação? Claro. O senhor poderia nos dizer com quem, qual foi a sua participação nesse processo? Bom, eu não me recordo aqui qual foi o ano. Sim. Se foi 2007, 2008, mas por aí eu acredito. Nós estávamos tentando entrar no mercado de São Paulo. Nós éramos uma empresa ainda aqui em Salvador, né? E nós chegamos a estar em São Paulo, depois acho que São Paulo, Brasília, Rio e Porto Alegre. Quando, não me lembro exatamente aonde e como, mas numa dessas reuniões foi me dito por Dr. Léo Pinheiro que tinha uma oportunidade no Bancop,
que era aí foi a primeira vez que eu ouvi o nome, que era uma cooperativa em São Paulo, que alguns empreendimentos não tinham sido entregues. Perfeito, só pedir para o senhor pausar um pouco. Esqueci de lhe pedir a gentileza, embora o senhor já esteja fazendo, para falar de forma mais lenta, para que a gente possa tentar registrar o máximo de informações possível. Que entrou no cargo em 2006, falando ainda a respeito do Ricardo, que se recorda que a OAS estava buscando entrar no mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em 2010 e 2011. Só para corrigir, não é que eu estava tentando, nós estávamos tentando entrar nesses mercados. Que eram mercados que nos interessavam naquele período de euforia do mercado imobiliário. Os mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Isso. Em 2010 e 2011? São Paulo a gente entrou primeiro, doutor. Eu acho que São Paulo nós começamos a operar. O primeiro empreendimento foi em 2008, eu não me recordo aqui agora, mas São Paulo foi o primeiro. Entre 2008 e 2011. Depois de Salvador. Em alguma destas reuniões foi dito pelo senhor Léo Pinheiro que havia uma oportunidade na Bancop em São Paulo. Isso. E em que consistia essa oportunidade? Não, que a cooperativa, a Bancop, era uma empresa, era uma cooperativa que tinha enfrentado algumas dificuldades e tinha parado alguns prédios, e que para a empresa, para a nossa empresa, que estava querendo comprar terreno, que estava querendo começar a aprovar projeto, começar a gerar negócios em São Paulo, quando você pega algo que já está começado, você tem uma celeridade maior. Certo. Então isso foi o motivo pelo qual nós acabamos começando essa parceria, esse trabalho com o Bancop. Perfeito. O senhor Léo Pinheiro indicou alguma pessoa para o senhor procurar? Andou na época, nós tivemos uma reunião, foi quando eu conheci o doutor João Vacari. Certo. O senhor diz, Não. nós tivemos uma reunião... Foi, porque na época foi para a reunião o meu diretor financeiro da época, que chamava-se Fábio Onamini, que eu me lembro bem, e na época foi o meu diretor de São Paulo, chamado Luigi Pet. Perfeito. Nós tivemos uma reunião na sede da Bancop, não me lembro o endereço, mas era no centro de São Paulo. Sim. E lá eles colocaram que tinham tido problemas em algumas obras e que já tinham empresas que estavam trabalhando alguns projetos para ele, e que se nós quiséssemos, nós poderíamos estudar alguns projetos, que foi o que aconteceu. Certo. Dessa reunião participaram o senhor, João Vacari, Fábio Ionamini e Luigi Pet. Luigi Pet, todos da OAS. Certo. Mais alguma pessoa? Tinham umas pessoas da Bancop, que eu não me recordo o nome aqui agora. Da OAS só... Da OAS só a gente. Quem que marcou essa reunião? Eu não me lembro, doutor. Não se Isso lembra? eu não me recordo exatamente. Certo. Mas foi isso, foi lá. Mas o senhor se recorda se foi o senhor? Não fui eu, com certeza não. Certo. Não, com certeza não fui. Eu não me lembro quem foi. Certo. Agora não fui eu. E a instrução que o senhor teve do senhor Léo Pinheiro nessa reunião foi para verificar a viabilidade do negócio ou para realizar o negócio? Até repetir. A instrução foi verificar a viabilidade do negócio, ver se ficava de pé, ver se era um bom negócio para a empresa. Certo. E realizada a reunião, qual que foi o Próximo passo foi nós visitamos alguns canteiros de obra deles. Sim. Eram projetos inacabados que merecia estudo de engenharia muito grande. Tá certo? Nós perdemos muito tempo fazendo estudo de engenharia. E então nós startamos o projeto, né? A partir daí, a área de São Paulo, minha diretoria de São Paulo tocou o projeto junto com minha diretoria financeira. Eu me afastei. No caso, os senhores... Luigi Pet e equipe, e Fábio Onamini e equipe. Eu me afastei, tá certo? E eles começaram a fazer a modelagem financeira e a modelagem comercial e de engenharia. E aí startou-se o projeto, o processo. Visita, obra, estudo, viabilidade, marketing, tudo que se faz. Nós lá na empresa, nós tínhamos 2 comitês que a gente sempre seguia, que era um comitê para a compra de ativo e um segundo comitê para o lançamento do empreendimento. Só se comprava, só se entrava em algum negócio se esse comitê, que era interno da Empreendimentos, aprovasse. Quem fazia parte? A todos os diretores. Quais eram os diretores nessa época, o senhor se recorda? Você tinha, vou falar tinha a diretoria de São Paulo, tá aí Luigi Pet, diretoria financeira Fábio Onamini, você tinha a diretoria de jurídica,
que era o Adriano Ribeiro. Você tinha a diretoria de construção, de engenharia. Nessa época, se não me engano, era Manuel Aguiar. Uhum. E tinha a diretoria de orçamento, nessa época chamava-se Paulo Gordilho. Uhum. E participavam os diretores das outras áreas. Então, você tinha a diretoria de Brasília, participava Orlando Batista, que era diretor à época. Tinha a diretoria na Bahia, participava o Pedro Aragão, que era o diretor da Bahia. Você tinha a diretoria... Só, nessa época era Perfeito. Essas reuniões tinham atas? Não. Eram reuniões onde nós nos reuníamos e discutíamos o projeto. Dali saía um estudo de viabilidade financeira, que o jurídico tinha que atestar que o projeto juridicamente ficava de pé, a área de construção atestava os preços de obra, a área de construção e orçamento atestavam preços de obra, criava, na verdade, não era uma ata, era um extrato, um dossiê que a gente chamava da viabilidade do projeto. A partir dali, nós saíamos juntos para trabalhar. Cada um na sua área ia buscar viabilizar o projeto. Isso não era só Bancop, isso era qualquer empreendimento nosso. E com o tempo isso foi se aprimorando, né? Primeiro começou de uma coisa mais básica em 2006 e cada ano a gente ia melhorando isso. Perfeito. Especificamente em relação a essa transação com a Bancop, foi feito também esse dossiê? Tem que ter feito, a viabilidade tem que ter sido feita. E não sei, como já tem mais de 2 anos que eu saí da empresa, o que eles fizeram, né? Porque depois que você... Que eles fizeram com esse dossiê. Com esse dossiê, isso. Porque, depois que você acaba o empreendimento, né, guardar documentos, você tem um custo. E eu sei que muitos documentos acabam que, eu não sei, eles mandam para arquivos, não sei o que eles fazem. Sim. Mas todo empreendimento, todos os quase 50 empreendimentos que nós fizemos, tinha estudo de viabilidade, sim. Em todos os empreendimentos há um dossiê com estudo de viabilidade do projeto. Claro, tinha que se atestar lá o jurídico, porque você vai comprar um terreno, você tem que ter um estudo do terreno. E daqui a 5 anos, né, todo mundo já foi para cada um para um lugar, você tem que procurar o pai da criança. Sim. Então o jurídico dizia, não, pode comprar o terreno, que eu fiz todo aqui. Ele tinha um calhamaço de coisas que ele tinha que seguir. Engenharia idem, orçamento idem, marketing idem, vendas idem, todos eles se reunia tudo isso e se apresentava a viabilidade e fechava. Excelente. A empresa tem uma contratada para digitalização e guarda de documentos? Na minha época, que eu me recorde, porque isso era da área administrativa, eu não chegava nesse ponto. Eu acredito que não. Acredito, mas eu não tenho certeza. Reunidas, né, essas informações de cada área, como o senhor disse. Aí se decidia entrar no empreendimento. E como era essa decisão? Era do comitê? Sim, do comitê. Todo mundo junto participava. Você tinha matrizes, você tinha que entrar e você dizia, não, esse empreendimento fica de pé, é um bom empreendimento. A decisão, então, embora o senhor já tenha dito, era do comitê e não uma decisão só do senhor enquanto presidente? Não era de todo mundo. Era um colegiado nosso. E essa decisão era submetida à holding ou ao conselho? Não. Na verdade, a meta que o conselho nos dava era, você precisa fazer X milhões em VGV. Você vai fazer X milhões em Salvador, você vai fazer X milhões em São Paulo, ou a meta era, esse ano nós temos que fincar o pé em São Paulo, esse ano nós temos que fincar o pé em Brasília. Mas não era, eu tenho que ver 5 milhões, 10, não. Você vai lançar 100 milhões de VGV em São Paulo, você vai lançar 100 milhões de VGV em Salvador. Certo. Como o senhor disse que... Agora, todos os projetos, antes de lançar, eram de conhecimento principalmente do César Mata Pires e do Antônio Carlos Mata Pires. Sim. Todos eles sabiam que eram feitos. Algumas vezes, nessas reuniões de comitê, eles participavam algumas com todos, tinham reuniões com todos os diretores apresentavam a eles os projetos, apresentavam a eles os números, e isso ratificava. Isso não era naquela reunião de 12 meses. Naquela reunião de a cada 30 dias, a cada 60 dias, com eles, a gente ratificava. Apresentava isso. Isso. Considerando que o Dr. Léo Pinheiro indicou essa oportunidade para o senhor depois deu algum feedback para ele? Não, o feedback que nós dávamos era,
nessas reuniões que ele participava, o projeto está andando, o projeto não está andando, conseguimos fechar o primeiro, conseguimos fechar o segundo, segundo transformar de cooperativa para incorporação e passava para ele. Mas esse feedback, então, foi dado a ele? Sim, se dava. Ele era sócio do grupo. Certo. Envolvendo também esses empreendimentos que foram da Bancopp, houve também uma emissão de debêntures. O senhor se recorda dessa emissão de debêntures da OAS Empreendimentos? A emissão de debêntures, ela não teve nada a ver com o Bancopp. Certo? A emissão de debêntures foi no momento de crise do mercado imobiliário, depois da quebra de 2008, 2009, abriu-se a janela das debêntures e nós entramos, independente de Bancopp. Certo. Só até para deixar mais claro, recursos que foram obtidos com essas debêntures foram aplicados em empreendimentos que a OAS recebeu da Bancopp? Eu tinha uma área financeira que era quem cuidava de toda a aplicação do dinheiro. Né? Eu não me metia nisso, tá certo? Eu apenas sei que do dinheiro, dos 300 milhões, vários empreendimentos, eles ficaram cada um com um pedaço. Se foi empreendimento do Bancopp, se não foi do Bancopp, isso eu realmente não sei entrar aqui no detalhe com o senhor. Minha área financeira tinha total liberdade para dizer, eu vou colocar dinheiro aqui, eu vou colocar... Não era um advogado que ia dizer, a melhor forma, mais barata de você achar o dinheiro é aqui e ali. Não, isso era decidido pela área financeira. Certo. Desse processo de emissão de debêntures, o senhor teve alguma participação? Doutor, eu tive. Qual foi a participação? Eu assinei, se não me engano, num evento da Caixa, o termo. E acompanhava todo mês. Ademais, todo o processo das debêntures eram acompanhadas diretamente pela minha área financeira, que era o Fábio Anamini e o Ricardo Embaçaí. Eu não, assim, não é o meu dia a dia. O senhor disse que foi esse evento. O senhor se lembra quais eram as outras instituições que estavam presentes? Não, eu acho que esse evento, doutor, foi um evento aqui na Bahia, que era alguma coisa da Caixa Econômica. Era um feirão. Sabe aqueles feirões de imóveis que tinham? Pronto. Nesse feirão, nós assinamos não sei como é que se chama, o termo de debênture, um documento, a escritura, alguma coisa assim, e assinamos. Tinha uma pessoa da Caixa, eu não me recordo aqui, eu, tinha meu staff, todos da empreendimento, assinamos mais uma coisa de... Formal, protocolo. 3 minutos, 5 minutos, só por causa do evento. Pediram que fizesse nesse evento, a gente fez. Essas debêntures que foram emitidas em 2009, elas foram integralmente adquiridas, né, subscritas pelo FI-FGTS. O senhor conhece alguém ou conheceu alguém do FI-FGTS? Não, é como eu digo ao senhor. Quem trabalhava na área financeira da empresa é quem tratava desses assuntos. Sim. A minha obrigação era cobrar deles o resultado. Então, nessas reuniões em que cada área apresentava o seu panorama, a área de incorporação da Bahia, quais projetos você vai lançar, a área de incorporação de São Paulo, quais projetos você vai lançar, a área financeira tinha que apresentar quais projetos, onde ela estava trabalhando, quais os bancos ela estava abrindo linha de crédito, como estava o projeto de dentro. Então, eles tocavam e apresentavam. E essa apresentação, no caso, para o senhor? Nesse comitê. Nesse comitê. Isso, e às vezes por comitê também com os sócios. Certo. E nessas apresentações, eram apresentados os empreendimentos que estavam recebendo os recursos? Não, porque, como eu digo, na hora que você está fazendo a apresentação do lançamento, você não sabe ainda qual empreendimento você vai aplicar o dinheiro. Por quê? Porque você depende, primeiro, às vezes, da assinatura do banco, que é posterior. Você depende, às vezes, da quantidade de venda de apartamentos. E isso é que vai dizer onde você vai alocar. Muitas vezes era no meio do caminho que o financeiro saía para alocar. Tá certo? O normal era, quando você lança um empreendimento, você já sair com o banco, a instituição financeira que vai financiar. Esse é o normal. Mas muitas vezes, no meio do caminho, acontecia de mudar a instituição financeira. Por exemplo, o HSBC, em 2009 ou 2008, deixou a gente na mão. Ia financiar empreendimento, depois não quis mais financiar, teve que correr atrás de outros bancos. Certo. Então não era uma coisa assim muito... Certo. O financeiro tinha liberdade para escolher como alocar recursos. Perfeito.
E como o senhor disse, era o bem financeiro, né? O que parece que cuidava dessa emissão. Sim. Mas só para poder registrar, o senhor conheceu alguma pessoa ou alguma empresa que tenha atuado nessa emissão como agente fiduciário? Não, que eu me lembre aqui não. Como agente de garantias? Também que eu me lembre aqui não. Perfeito. O senhor conhece uma pessoa chamada André Luiz de Souza? Doutor, ligado a esses assuntos, assim, não me vem nada à cabeça. Certo. Marcelita? Conheço. Essa eu não conheço. Mas esse nome é um nome diferente. Se eu via comentários lá pela equipe financeira, vou ter uma reunião com Marcelita, vou ter uma reunião... Esse nome eu já ouvi. Mas não conheço. Se me perguntar se é alta, magra, baixa, Sim. gorda, eu não sei. Mas eram reuniões a respeito do que se mencionava esse nome? Eram reuniões, se não me engano, sobre aprovações de crédito, alguma coisa assim. Mas o nome Marcelita eu já ouvi. E em que época o senhor escutou o nome dela? Não consigo precisar para o senhor. Mas eu ouvi. Esse nome não me é estranho. Eu não conheço a pessoa. Sim, mas era relacionado a essa emissão de debêntures? Não me lembro, doutor. Isso aí, se eu falar para o senhor... se fosse o nome João, talvez eu dissesse que eu não me recordo. Mas Marcelita é um nome diferente. Esse nome eu já ouvi. Perfeito. Mas não sei quem é a pessoa. Em relação ainda a OAS Empreendimentos ter assumido os empreendimentos da Bancop, esses empreendimentos tinham alguma peculiaridade que aumentava ou diminuía a margem de lucro que a construtora tinha? É o seguinte, doutor. Quando você quer entrar no mercado como o de São Paulo, entre o processo de se comprar um terreno e se lançar um empreendimento, você demora mais ou menos 2 anos. Era um processo muito complexo. E se a gente voltar no tempo, os anos de 2008, 2009, 2010, era de euforia do mercado imobiliário. Todo mundo querendo entrar no mercado imobiliário. As empresas de capital aberto, cada vez mais, com dinheiro de bolsa, entupindo os donos de terreno de dinheiro vivo, o que criava muita dificuldade para se entrar nesse mercado. Então, o que acontece? Os empreendimentos Bancop, você tinha um trabalho jurídico a ser feito muito grande, que quando você tinha que contactar cada cooperado, o cooperado tinha que aceitar o termo de adesão, você tinha que fazer um estudo de obras inacabadas, que era muito complexo, você contratava firma de engenharia para fazer isso. Imagina, você pegava prédios, ficavam parados ao bel prazer do tempo, 3 anos, 4 anos. Então, isso requer um estudo muito grande. Então, se estudava bastante. As margens não eram as mesmas de um empreendimento normal, mas eram boas margens. Se você entrava no empreendimento, talvez com... Falar aqui números é difícil, mas talvez esses empreendimentos Bancop seria 10%, 15%, 20% menor do que a margem. Mas, mesmo assim, era interessante para a gente. Por quê? Eu saía na frente, eu pulava etapas. Então, eu já conseguia lançar um empreendimento mais bem, assim, adiantado. Então, isso era o que interessava para a gente. Era uma estratégia, realmente, doutor, de entrar em São Paulo. O senhor, depois dessa reunião que o senhor teve, aquela primeira reunião que o senhor disse com o senhor João Vacari, o senhor teve mais algum encontro com ele? Eu devo ter estado com o senhor João Vacari umas 3 ou 4 vezes. Era sempre sobre Bancop. Geralmente era quando esses estudos atrasavam e ele queria saber novidades. Então, nós tínhamos na época um gerente que tocava esse projeto. Quem que era? Telmo Tonoli. Depois ele virou diretor de São Paulo, depois que o Dr. Luiz de Pet saiu. E quando tinha atrasava alguma coisa, o pessoal do Bancop dizia até, Telmo, vamos fazer uma reunião para poder ver como estão os projetos. Geralmente eu ia quando estava demorando de algum projeto andar. Mas era só dar feedback, tá assim, não tá assado, coisa de meia hora e acabava. O senhor ia aonde? Bancop. As reuniões eram na Bancop. Alguma reunião aconteceu na OAS Empreendimentos? Não, nunca estive com o senhor João Vacari na OAS Empreendimentos. Certo. A estrutura da OAS Empreendimentos, fisicamente, voltando ainda um pouco lá para a época de 2006,
Ela estava sediada aonde? Salvador. Ela ficou sempre em Salvador nesse período que o senhor esteve, de 2006 a... Eu sempre fiquei em Salvador pela OAS Empreendimentos. O que aconteceu é que a partir do crescimento de São Paulo, alguns executivos, a gente foi mudando algumas áreas para São Paulo. Então a base ficava aqui em Salvador e nós tínhamos a diretoria operacional de São Paulo. Em 2013, início de 2013, nós migramos para São Paulo a área de engenharia, migramos a área financeira e jurídica. E a partir de julho de 2013, migramos a área financeira e jurídica. E a partir de julho de 2013, eu passei a ficar em São Paulo também, morando em Salvador, mas ficando em São Paulo. Certo. E nesse período, né, que o senhor foi, né, presidente, diretor superintendente da OAS Empreendimentos, como é que era a forma de pagamento que a OAS fazia para adquirir bens? Era por meio de transferência bancária, por cheque administrativo, por dinheiro em espécie? Ó, doutor, eu não vou lhe dizer qual era. Eu vou dizer ao senhor qual não era. Dinheiro em espécie. Nós nunca trabalhamos com dinheiro em espécie. Nós nunca recebemos dinheiro em espécie de qualquer cliente, de ninguém, nem também pagamos em dinheiro. Nós não transacionávamos com dinheiro. Isso aí não tinha chance de acontecer. Certo. Em relação a esses empreendimentos ainda que vieram da Bancop, né, para a OAS, eles eram empreendimentos de que tipo? Que tipo de segmento, de nicho de mercado? O Bancop, doutor, em média, ele trabalhava com classe B, C, um pouquinho D. Botar uma média, classe C. Aqui no Brasil tem tanta classe, né? A, B, C, D, E, aí depois já disseram que a D. Não é verdade? Eu li outro dia que a C já virou D. Então, é difícil dizer. Eu sou de uma época que existia classe alta, classe média e classe baixa. É empreendimento de classe média. Perfeito. E esses apartamentos, qual foi o trabalho que a OAS fez durante a gestão do senhor na finalização desses apartamentos? Tentar especificar melhor. Foi só um trabalho de construção ou a OAS fez algum trabalho de finalização desses apartamentos, de inserção de armário, inserção de móveis dentro desses apartamentos? Doutor, nunca inseri armário. Nós entregávamos o apartamento de acordo com o memorial descritivo do empreendimento. Então, não tinha negócio de armário. Agora, teve um período do mercado imobiliário que não foi a OAS, foram todas as incorporadoras, passaram a entregar, fazer campanhas de marketing. Sim. Onde se dizia, eu vou entregar um apartamento e você vai receber uma geladeira, você vai ganhar um armário da cozinha. Isso foi um segmento mais baixo. Isso se fez em 2013, mas nada de entregar, não. Você seguia o memorial descritivo, não fazia reforma. Duas perguntas. Primeiro, o norte do empreendimento é o memorial descritivo. Era o memorial descritivo? Claro. Perfeito. Porque é com esse memorial descritivo que você aprova o seu projeto e que você consegue o seu habite-se. Perfeito. O senhor disse que não houve nenhum apartamento que os senhores fizeram armários. Não. Durante a gestão do senhor? Na minha, não. Perfeito. Durante a gestão também do senhor, o senhor disse que houve né, essas promoções, mas era entregar um eletrodoméstico ou entregar mais de um eletrodoméstico? Não. Era assim, compre um apartamento e ganhe uma televisão. Era isso. Certo, tem os panfletos, todas as empresas de incorporadoras no auge, quando a crise começou a pegar, sim, eles fizeram esse tipo de promoção. Era no panfleto. Assim. Tá. A OAS já ofereceu em alguma época também, OAS Empreendimentos, na época em que o senhor a comandava, algum tipo de personalização de apartamento para os clientes? Já. Em que época? Nós, quando fizemos uma parceria com a Gafisa trouxe de São Paulo ela tinha uma linha que era para empreendimentos de alto padrão. Ela vendia o apartamento com alguns tipos de planta e fazia-se isso. Nós fizemos isso em alguns empreendimentos no início. O que eu me recordo, o último, foi de 2000 e nós fizemos o Világio Panambi, aqui em Salvador. E se encerrou quando, senhor?
E confesso que foi uma confusão tão grande, doutor, que essa obra foi entregue, eu acho que em 2012. Tá certo? Então, nós vendíamos na época essa personalização. Mas a personalização era só de planta. Não era de, como é que vocês chamam, de eletrodomésticos. De armários? Não. Por exemplo, o senhor compra um apartamento, o senhor tem 2 filhos e o apartamento é de 4 quartos. O senhor quer tirar uma parede e seguir com a sala. Sim. É esse tipo de coisa. Certo. Aí você tirava, era só isso. Um trabalho para nós de alvenaria. Isso, adiantar o trabalho. Onde ia ser construída uma parede, o cliente falava, poxa, eu não quero essa parede, não faça para mim. Ou eram 4 quartos, 4 suítes. Poxa, eu não preciso, eu só quero 3 suítes. Aquele banheiro, aquela quadra, eu quero que você acabe e deixe sala. Era esse tipo de coisa Certo. que a Gafisa fazia e que nós seguimos com a Gafisa. Agora, fizemos isso, se não me engano, doutor, exclusivamente aqui na Bahia. Perfeito. Porque minha parceria com a Gafisa foi restrita à Bahia. Certo. E mesmo na Bahia, na época em que o senhor saiu da OS Empreendimentos, esse tipo de serviço ainda era oferecido aos clientes? Não. Nós acabamos com isso. Estava muito trabalho. Deu muito problema. Certo. Além disso, só para entender um pouco melhor o procedimento, essa personalização... É personalização de planta, viu, doutor? Melhor então. Essa personalização de planta, ela era oferecida ao cliente e ela era feita antes do cliente comprar o apartamento ou após o cliente comprar o apartamento? Ele comprava o apartamento, vinha pagando as parcelas. Sim. Aí você começa a obra. O cliente tinha até um estágio da obra para dizer se ele queria alguma modificação no apartamento dele ou não. Por exemplo, um prédio de 20 andares. Eu não posso, depois que eu subir tudo, o cara comprou o primeiro andar, ele dizer, eu quero que você mexa na minha planta agora. Não, então você chamava para estar primeiro andar. Olha, agora é a hora de você dizer se você não quer essa parede, se você quer essa parede, se você não quer aquele banheiro, se você quer esse banheiro. É como eu digo, era personalização de planta. Perfeito. Tinha que ser feita no ato da obra, contínuo. Passou a laje, eu não posso mais fazer. Certo. Né? Tubulação, passou, você não tem mais o que mexer. Mas o cliente já tinha comprado. Certo. Ele não tinha recebido, que só receberia depois. Mas houve algum caso de fazer essa personalização para algum cliente que não tivesse comprado o apartamento? Na minha gestão, que eu me recorde, não, doutor. Perfeito. Existe dentre os empreendimentos que foram recebidos, né, da Bancop pela OS, tem o condomínio Solares. O senhor se recorda desse empreendimento? Recordo. Esse era um empreendimento em que, pelo que o senhor se recorda, os cooperados tinham feito a opção pelo empreendimento ou que não tinham feito pelo empreendimento? Doutor, como eu digo ao senhor, eu não ficava no dia a dia dessas operações. Sim. Eu tinha uma área, tinha uma diretoria, essa diretoria tinha uma equipe, Sim. trabalhava a diretoria comercial, diretoria jurídica, porque tinha que checar todos os contratos, não era do meu dia a dia. O que eu posso dizer ao senhor se foi transformado em incorporação, é porque os cooperados concordaram. Senão, você não consegue transformar em incorporação. Não tem como. Geralmente pode ter sido maioria, pode ter sido 95% e você briga por 5%, mas com certeza só se transformava de cooperativa para, como é que eu posso dizer, incorporação imobiliária com autorização dele. Você não consegue mudar. Tanto que se estudavam vários projetos. Nós fizemos, eu acho que 8 ou 9, não me engano aqui agora, mas estudamos outros que não deu certo, que os cooperados não quiseram, ou que a viabilidade não dava certo, a gente não seguia para frente. Mas se transformou, doutor, em incorporação, é porque houve essa etapa anterior com os cooperados. Isso aí, com toda certeza. Agora, eu não tenho aqui, doutor, assim, não era o meu dia a dia. Estou até respondendo ao senhor até como advogado da área imobiliária. Perfeito. Na época em que o senhor ainda era presidente da OS Empreendimentos, uma pessoa chamada Roberto Moreira trabalhava lá na OS? Doutor, tinha uma pessoa em São Paulo que trabalhava chamado Roberto. Eu não me lembro aqui o sobrenome se era Moreira, tá certo? Ele era gerente, ele entrou na OAS, se não me engano, no ano de 2012 ou 2013.
se for a mesma pessoa que nós estamos falando. Sim. E na minha época ele era gerente de projetos de São Paulo. Perfeito. O senhor disse também que, na época do senhor, a pessoa chamada Telmo Tonoli... Era o chefe do Roberto. Essa era a minha pergunta. Qual que era a relação do Telmo Tonoli com o Roberto? O Telmo era o diretor da área comercial de São Paulo e o Roberto era o gerente. Perfeito. E uma outra pessoa, o senhor Paulo Gordilho. Paulo Gordilho, ele trabalhava na OAS comigo. Eu não vou lhe precisar se foi 2008 ou 2009. Depois que eu saí, eu sei que ele continuou no grupo. Ele era o meu primeiro gerente. Primeiro ele era diretor de orçamento, depois ele ficou com toda a área de engenharia. Perfeito. Qual que era a função tanto do senhor Telmo Tonoli quanto do senhor Paulo Gordilho nesses empreendimentos, no dia a dia da empresa, especialmente esses empreendimentos que foram recebidos da Bancop? Então, o Tonoli era o diretor comercial. Ele é que era o cara que era o centralizador de todas as informações. Cabia a ele pegar a aprovação do jurídico, coordenar a aprovação da área de orçamento, coordenar a aprovação da área de construção, coordenar a aprovação do marketing, coordenar a equipe de vendas. Ele era o cara que fazia o meio campo. Ele era o responsável pelo lançamento do empreendimento. Não só do Bancop, mas de todos os empreendimentos em São Paulo. Certo. Paulo Gordilho, ele era primeiro responsável só pelo orçamento de obra, porque antes era dividido. Você faz uma equipe de orçamento, que é para dizer por quanto eu vou construir. E você tinha uma área de engenharia, que dizia, no final da história, quanto eu gastei. Depois isso ficou consolidado tudo com Paulo Gordilho. Não me lembro aqui exatamente se foi em 2010, 2011, uma coisa assim, ele passou a ficar com tudo, ou 2012 talvez. O senhor, no período em que foi diretor superintendente e presidente da OAS Empreendimentos, visitou algum apartamento para apresentar para algum cliente? Não era a minha função, doutor. Mas Eu mesmo não visitei. sendo a sua função? Nunca visitei. Se eu visitei, doutor, foi acompanhando algum amigo particular. Mas se não for meu amigo particular, não era minha função. Tinha equipe de vendas, tinha corretor. Imagine se eu fosse ficar visitando apartamento com todo mundo, eu não ia trabalhar. Então eu nunca visitei, doutor. Perfeito. E mesmo nessas visitas pessoais que o senhor fez, né, eventualmente tenha feito, foi interesse pessoal do senhor? Algum amigo particular que me pedia, mas posso dizer, se o senhor me pedisse aqui para cravar, eu diria nunca fiz. Estou deixando em aberto, porque pode ser que alguma vez eu tenha de visitar com um amigo. Sim. Mas, tipo assim, não era meu papel, doutor. E Particularmente não gosto nem de fazer isso. Perfeito. E se tiver acontecido, ela teria acontecido na companhia de outros diretores da Não, OAS? se eu fui com um amigo, eu fui com um amigo meu. Não, isso não. O que acontecia de visitas, doutor, eram visitas técnicas da empresa. Aí sim, eu ia com meus diretores visitar o empreendimento, mas era uma visita apenas e restrita ao grupo de funcionários da OAS. Perfeito. Nunca fui com ninguém, doutor. Nesse período em que o senhor também, né, ocupou a presidência da OAS Empreendimentos, o senhor se recorda de ter sido feita algum tipo de doação para alguma entidade ou para algum partido político ou para algum político a partir do caixa da OAS Empreendimentos? Doutor, como nós fazemos parte do grupo OAS, tá certo? Sempre que o grupo OAS ele fazia doações políticas, como nós juntávamos para aquele bolo do que ele, não sei explicar financeiramente, a taxa parece ter um percentual que eles podem doar, considerando todas as empresas do grupo, eu acredito que devam ter sido feitas algumas doações. Eu não sei para quem, nem quanto. Não fazia parte também da minha atividade. Mas fazia parte do bolo. Juntava-se todas as empresas do grupo, eu acredito que possa ter sido usado. Não sei ele precisar. Certo. Mas doações políticas. Sim. O senhor se lembra de doações para entidades com fins sociais? Não me lembro, doutor. Não me lembro. Uma doação no montante de por volta de R$500 mil seria algo que o senhor se recordaria? Não.
Não se recordaria? Não me lembro realmente de doação nenhuma. Não, mas se tivesse acontecido uma doação de 500 mil reais, o senhor... Não, doutor, poderia não me lembrar. O senhor se Se o recorda... senhor disser para mim para quem é mais fácil eu me lembrar. O senhor se Agora, valor... Certo. O senhor se recorda de ter participado ou ter sido convidado para alguma palestra ministrada pelo ex-presidente Lula dentro da OAS? Doutor, eu nunca vi o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Mas o senhor se lembra de algum convite que o senhor tenha recebido? Não, na minha época, não. Institucionalmente, de alguma divulgação de alguma palestra Não me lembro. custeada pela OAS? Não me lembro. Perfeito. O empreendimento Solares, ele é um empreendimento que tem, além de unidades de um pavimento, tem unidades também duplex e unidades triplex. O senhor se recorda se algum dos outros empreendimentos que a OAS assumiu da Bancorp tinha também apartamentos duplex ou triplex? Doutor, eu não vou lhe dar 100% de certeza. Pelo que o senhor se recorda. Pelo que eu me recordo, não. O único que tinha triplex, pelo menos, era o duplex, eu não... Mas triplex, só o Solares. Perfeito. Existe um dos apartamentos nesse triplex, nesse condomínio, um triplex no condomínio Solares, a respeito do qual existem notícias de que ele teria sido atribuído ao ex-presidente Lula. O senhor tem conhecimento desse fato? Não, de que o presidente Lula tinha um triplex, não. O que é que era público e notório, todos sabiam na OAS. Quando nós aprovamos o projeto, quando vinha sempre a lista de todos os cooperados que tinha que se entrar em contato, sabia-se que o presidente Lula tinha uma cota dentro desse empreendimento. Eu não me lembro aqui, cota referente aqui a apartamento. Sim. Tá certo? Eu não posso dizer ao senhor que era o triplex ou que era outra unidade simples ou duplex. Eu não posso lhe dizer isso. Mas sabia-se. Todo mundo sempre soube que o presidente Lula tinha uma cota ali. Nunca foi, inclusive, se não me engano, foi matéria de jornais à época, de tudo isso aí. Mas a Bancorp transferiu esses empreendimentos para a OAS em 2009. Se não me engano, doutor. Eu não tô, o Solares eu não tenho aqui exato o ano, mas se o senhor está dizendo... Sim. Quando a OAS assumiu os empreendimentos, os cooperados tinham um prazo para fazer opção pelo apartamento? Doutor, o que eu lhe disser é muito do que eu estou lendo na mídia. Mas no dia a dia eu não participava desse trabalho. O que é que me interessava? Me interessava era quanto de VGV eu vou lançar em São Paulo, quais são os projetos, se a viabilidade do projeto estava dentro do que era esperado, tá certo? E se juridicamente estava tudo resolvido. Eu não sei lhe dizer quais eram os prazos, como era feito esse procedimento. Isso aí era da área de comercial e da área jurídica. Perfeito. Não era da área, não me cabia. Perfeito. Mas, com certeza, deveria ter o prazo. O senhor saberia dizer se todos os empreendimentos da Bancorp foram recebidos na mesma situação, eu digo? Todos já estavam construídos? Não. Ou as situações eram diversas? Diversas. Tinham projetos, por exemplo, que eram 4 torres, 2 estavam construídas, 2 estavam construídas e entregues, uma estava pela metade, a outra não tinha sido. Tinham projetos que só tinham terreno e ainda não tinha sido construído. Certo. Tinham projetos que as obras estavam pela metade. Então, era diverso. Certo. Nesse universo, né, diverso, o senhor se recorda se a OAS moveu alguma ação contra cooperados? Ou algum cooperado? O que eu sei é que tinham cooperados que não aceitavam o plano. E esses cooperados entravam na justiça para discutir direitos, né? Assim como eu acredito, eu não tenho aqui de cabeça, eu não me recordo. Sim. Mas eu acredito que se os cooperados entraram contra a empresa, eu acredito que o jurídico da empresa também tem entrado contra cooperados. Eu acho que isso aí devia fazer parte. Agora, se o senhor me perguntar assim, você tem certeza? Eu não tenho certeza. Eu não era do meu universo. Acho que minha pergunta até poderia ser mais específica. A preocupação, pelo que parece, do Conselho e pelo que o senhor externou era com o VGV. Por que o VGV, doutor? Porque é o VGV que determina o tamanho de investimento de caixa que você vai precisar. Tá, o que significa? Valor geral de vendas. Valor geral de vendas.
o fato de ter unidade disponível ou não para venda nos empreendimentos da Bancop tinha impacto no VGV? Tinha. Tanto que esse termo de adesão que se fazia com os clientes do Bancop era muito para você traçar quanto você vai. Quanto mais unidades à venda você tinha, menos os cooperados que queriam continuar no empreendimento colocavam, porque faltava dinheiro. Se a obra acabou porque faltava dinheiro, a gente ia entrar, a gente já precisava de dinheiro. Então, era para isso. Então, se o VGV era impactado por isso e havia essa preocupação com o VGV, existia uma preocupação, então, com essa assinatura do termo de adesão? Sim, o jurídico, sim. Vou fazer às vezes aqui do advogado. Sim. Eu tinha um jurídico responsável para tratar esse assunto. Não era eu. Mas o termo de adesão era importante. Isso aí, senão ele não existiria. Nada que não é importante, você coloca numa condição de venda. Perfeito. Esse apartamento esse triplex, que hoje atribuem ao ex-presidente Lula, o senhor disse que antes havia uma unidade lá que o senhor não se recorda. Era uma cota. Era uma cota, tá certo? E eu não sei dizer se ele era atrelado ou não era atrelado a unidades. Sim. Isso eu não sei dizer. Certo. Tá certo? Agora, eu nunca ouvi, eu sempre ouvi dizer que o presidente Lula, ouvi dizer, todo mundo, até os jornais diziam, que tinha uma cota do empreendimento, mas não que era o triplex. Em algum momento o senhor ficou sabendo ou comentaram dentro lá da OS Empreendimentos que o ex-presidente ou qualquer pessoa ligada a ele teria interesse ainda nessa unidade ou nessa cota que eles teriam nesse condomínio? Doutor, eu vou falar com toda franqueza para o senhor. O que eu ouvia é que ele tinha uma cota no empreendimento. Se ele ia ficar, se não ia ficar, eu lhe confesso que como eu digo ao senhor, não era do meu dia a dia. Perfeito. Nunca chegou, o senhor tomou conhecimento se havia o pagamento ou não das parcelas que deveriam ser pagas? Como é que acontecia? Você, quando recebia a planilha do Bancop, o Bancop dizia quanto cada um tinha pago. Sim. Tá certo? E depois fazia esse termo de adesão e cada um dizia o quanto tinha que continuar pagando. Sim. Tá certo? Eu não sei lhe dizer como é que foi essa questão do presidente, por quê? Porque era uma questão financeira. É aquilo que eu estou dizendo ao senhor. Eu não descia nesse ponto. O financeiro nunca me disse que tinha problema. Isso eu posso dizer para o senhor. Agora, eu não descia nesse ponto. Até porque, doutor, não era da minha alçada. Não era do meu dia a dia. Então, isso era uma questão financeira e comercial. Perfeito. Mas o senhor disse que era um fato público e notório dentro do jornal. Certo. Mas dentro da OAS também era um fato... Todo mundo sabia. Certo. E mesmo sabendo que tinha essa cota, o senhor não soube ou não tomou conhecimento se o termo de adesão havia sido assinado, nem se havia o pagamento das parcelas de acordo com essa planilha. Eu não entrava nesse detalhe, e não só nesse, como nenhum outro. De nenhum outro cooperado. Não fazia parte do meu dia a dia. A minha cobrança, assim como, viu, doutor, eu também não fazia essa pergunta em cima dos empreendimentos normais. Perfeito. Eu não chegava para o meu financeiro e me diga quem paga e quem não paga. O que me interessa é como está o fluxo de caixa. O fluxo de caixa está positivo, está negativo, precisa de... Só. Eu não era meu perfil, e não é, fazer esse tipo de trabalho, de pergunta. Perfeito. O senhor saiu da OS Empreendimentos por qual motivo? Doutor, nunca é só por um motivo único. 14 anos, quase 14 anos, são 14 anos. Mas eu diria que eu tinha projetos pessoais que eu queria continuar tocando. Naquele momento eu não queria me mudar para São Paulo. Havia essa exigência de mudança para São Paulo? Não era exigência, mas havia uma necessidade até do próprio negócio. Estava crescendo, a empresa estava crescendo, não era uma exigência. E aí eu vim tendo conversas, desgastes, e quando chegou no dia 13 de dezembro, que foi meu último dia de trabalho, na verdade 13 foi o último, conversamos no dia 14, que foi um sábado de dezembro, e eu saí. Eu tinha projetos pessoais que eu queria tocar, e a empresa também precisava, de punch, precisava continuar crescendo, eu não estava com esse espírito, então eles me demitiram. Tá. Em relação
a principal atividade da OAS Empreendimentos era incorporação. Incorporação imobiliária. A OAS Empreendimentos realizava algum tipo de obra particular? Não. Não. Para terceiro, para ninguém. Eu só construía os meus projetos. Certo. Doutora Taide, tem algum questionamento? A OAS tinha algum empreendimento em Atibaia? Doutor, eu nunca fiz nenhum projeto em Atibaia. O senhor já ouviu falar da pessoa do senhor Fernando Bittar? Não, só por jornais. Jonas Suassuna? Não, Sem mais perguntas. nunca ouvi falar nada, doutor. Você tem ciência de que o ex-presidente Lula foi beneficiado com a obra no sítio? Doutor, por jornais. Exclusivamente por jornais. Ok. Tá ótimo. Doutor Luiz Henrique, tem algum questionamento? Doutor Carmínia, agradecendo muito a Peço colaboração. desculpa no atraso, Não tem mas problema. foi um esforço Sim, justamente para deixar logo, como dizer assim, atender o chamado de vocês. perfeito. Nós é que Até porque, agrade- desculpa, eu Sim, estou nessa por favor. mudança para São Paulo, eu também queria deixar registrado o meu novo endereço. Perfeito. O senhor tem mais algum esclarecimento que gostaria de fazer? Não. Dizer que eu acho que deve ficar claro que a decisão da OAS Empreendimentos de entrar nos projetos do Bancop era a decisão estratégica de projetos imobiliários. Isso era o nosso critério era esse. Não existia outro critério. E foi feito um trabalho muito grande para entrar. E eu vou dizer outra coisa ao senhor, doutor. Quando eu vejo algumas matérias sobre o Bancop, eu sempre ouço falar, pô, tem 3.000 famílias que ficaram perdidas. Quantas famílias nós conseguimos resolver o problema? Nós fizemos quase 9 projetos, se não me engano. Então, eu queria deixar registrado, nós fizemos um trabalho de incorporação imobiliária. O objetivo e o intuito era tão somente entrar no mercado imobiliário de São Paulo, conseguir entrar e fazer projetos imobiliários. Tanto que nós não fizemos em São Paulo só Bancop, né? Fizemos outros projetos que vieram, graças aí a Deus, na esteira. Tá, deixa eu lhe perguntar uma coisa então, a respeito dessa transferência. Além de empreendimentos, a Bancop transferiu algum outro tipo de bem para a OAS? Como, melhor dizendo, né? O senhor disse que a situação era diversa, né? Tinham empreendimentos em construção, outros que já tinham construído uma parte. E outros que estavam começando. Outros estavam que estavam o começando. projeto aprovado, com terreno, com tudo. A gente comprava, a gente entrava com a aprovação dos compradores, dos cooperados, às vezes começando a obra do zero. A OAS recebeu algum terreno limpo, sem nenhuma construção, ou sem a previsão de nenhum empreendimento da Bancop? Que eu me lembro aqui, não, doutor. Sempre tinha projeto já aprovado, já tinha, se não tinha, como é que eu posso dizer assim, o tempo que se ganhava, se fosse pegar um terreno para começar do zero, perdia-se muito tempo. Que eu me recorde aqui, não, doutor. Sempre já tinha. O senhor se recorda se houve algum empreendimento da própria OAS que foi construído em terreno que antes pertencia à Bancop e foi construído junto ao empreendimento da Bancop e um empreendimento só da OAS? Doutor, eu não me recordo. Geralmente os empreendimentos Bancop, quando o nosso comercial trazia, eram empreendimentos que já tinha cooperados, tá certo? Já tinham, como é que eu posso dizer, estrutura física. Quando eu falo cooperados, doutor, já tinham venda, né? Já existia um projeto, já existia um rabisco de projeto. Tá certo? Eu não me recordo aqui, doutor, se teve algum que foi só... O senhor fala só o terreno? Eu falo o seguinte. Não me recordo. Sim, digamos que tenha um terreno que a Bancop tenha passado para a OAS Empreendimentos. E nesse terreno havia previsão de construção de um empreendimento X da Bancop. Certo. E aí a OAS Empreendimentos, ao receber esse terreno, construiu não só um empreendimento X para os cooperados da Bancop, mas também um outro empreendimento
só da OAS que ela pôde comercializar. Isso é uma incorporação tradicional. Isso, uma incorporação tradicional. Doutor, não me recordo, não. Acho que, assim, que a gente construiu um Bancop, que construiu um comércio, um outro, não me recordo, não, doutor. Tá ótimo, então. Como eu reiniciei as perguntas, volto de novo. Doutor Ataíde, mais uma questão? Doutor Luiz Henrique. Tá ótimo. Doutor Carmine, agradeço. Quer fazer mais algum esclarecimento? Não, só isso. Tá ótimo. Eu agradeço muito a vinda do senhor. Nós vamos encerrar agora a gravação e fazer a leitura do termo de depoimento para verificar se há algo que tenha ficado discrepante daquilo que o senhor disse. Muito obrigado. Vamos encerrar. Coordenar a aprovação da área de orçamento, coordenar a aprovação da área de construção, coordenar a aprovação do marketing, coordenar a equipe de vendas. Ele era o cara que fazia o meio campo. Ele era o responsável pelo lançamento do empreendimento. Não só do Bancop, mas de todos os empreendimentos em São Paulo. Certo. Paulo Gordilho, ele era primeiro responsável só pelo orçamento de obra, porque antes era dividido. Você faz uma equipe de orçamento, que é para dizer por quanto eu vou construir. E você tinha uma área de engenharia que dizia, no final da história, quanto eu gastei. Depois isso ficou consolidado tudo com Paulo Gordilho. Não me lembro aqui exatamente se foi em 2010, 2011, uma coisa assim, ele passou a ficar com tudo. Ou 2012, talvez. O senhor, no período em que foi diretor superintendente e presidente da OAS Empreendimentos, visitou algum apartamento para apresentar para algum cliente? Não era a minha função, doutor. Mas eu mesmo não visitei. sendo a sua função? Nunca visitei. Se eu visitei, doutor, foi acompanhando algum amigo particular. Mas se não for meu amigo particular, não era a minha função. Tinha equipe de vendas, tinha corretor. Imagine se eu fosse ficar visitando apartamento com todo mundo, eu não ia trabalhar. Então eu nunca visitei, doutor. Perfeito. E mesmo nessas visitas pessoais que o senhor fez, né, eventualmente tenha feito, foi interesse pessoal do senhor? Algum amigo particular que me pedia, mas posso dizer, se o senhor me pedisse aqui para cravar, eu diria nunca fiz. Estou deixando em aberto, porque pode ser que alguma vez eu tenha de visitar com um amigo. Sim. Mas, tipo assim, não era meu papel, doutor. E Particularmente não gosto nem de fazer isso. Perfeito. E se tiver acontecido, ela teria acontecido na companhia de outros diretores? Não, da OAS? se eu fui com um amigo, eu fui com um amigo meu. Não, isso não. O que acontecia de visitas, doutor, eram visitas técnicas da empresa. Aí sim, eu ia com meus diretores visitar o empreendimento, mas era uma visita apenas e restrita ao grupo de funcionários da OAS. Perfeito. Nunca fui com ninguém, doutor. Nesse período em que o senhor também, né, ocupou a presidência da OAS Empreendimentos, o senhor se recorda de ter sido feita algum tipo de doação para alguma entidade ou para algum partido político ou para algum político a partir do caixa da OAS Empreendimentos? Doutor, como nós fazemos parte do grupo OAS, tá certo? Sempre que o grupo OAS ele fazia doações políticas, como nós juntávamos para aquele bolo do que ele, não sei explicar financeiramente, a taxa parece ter um percentual que eles podem doar, considerando todas as empresas do grupo, eu acredito que devam ter sido feitas algumas doações. Eu não sei para quem, nem quanto. Não fazia parte também da minha atividade. Mas fazia parte do bolo. Juntava-se todas as empresas do grupo, eu acredito que possa ter sido usado. Não sei ele precisar. Certo. Mas doações políticas. Sim. O senhor se lembra de doações para entidades com fins sociais? Não me lembro, doutor. Não me lembro. Uma doação no montante, tipo, por volta de R$500 mil, seria algo que o senhor se recordaria? Não. Não se recordaria? Não. Não me lembro realmente de doação nenhuma, doutor. Não, mas se tivesse acontecido uma doação de R$500 mil, o senhor... Não, doutor, poderia não me lembrar. O senhor se Se o senhor disser para mim para quem é mais fácil eu me lembrar. O senhor se Agora, valor... Certo. O senhor se recorda de ter participado ou ter sido convidado para alguma palestra ministrada pelo ex-presidente Lula dentro da OAS? Doutor, eu nunca vi o ex-presidente Lula. Mas o senhor se lembra de algum convite que o senhor tenha recebido? Não, na minha época, não.
institucionalmente de alguma divulgação de alguma palestra Não me lembro. custeada pela OAS? Não me lembro. Perfeito. O empreendimento Solares, ele é um empreendimento que tem, além de unidades de um pavimento, tem unidades também duplex e unidades triplex. O senhor se recorda se algum dos outros empreendimentos que a OAS assumiu da Bancopp tinha também apartamentos duplex ou triplex? Doutor, eu não vou lhe dar 100% de certeza. Pelo que o senhor se recorda. Pelo que eu me recordo, não. O único que tinha triplex, pelo menos, era o duplex, eu não... Mas triplex, só os Solares. Perfeito. Existe dos apartamentos nesse triplex, nesse condomínio, um triplex no condomínio Solares, a respeito do qual existem notícias de que ele teria sido atribuído ao ex-presidente Lula. O senhor tem conhecimento desse fato? Não, de que o presidente Lula tinha um triplex, não. O que é que era público e notório, todos sabiam na OAS. Quando nós aprovamos o projeto, quando vinha sempre a lista de todos os cooperados que tinha que se entrar em contato, sabia-se que o presidente Lula tinha uma cota dentro desse empreendimento. Eu não me lembro aqui, cota referente aqui a apartamento. Sim. Tá certo? Eu não posso dizer ao senhor que era o triplex ou que era outra unidade simples ou duplex. Eu não posso lhe dizer isso. Mas sabia-se, todo mundo sempre soube que o presidente Lula tinha uma cota ali. Nunca foi, inclusive, se não me engano, foi matéria de jornais à época, de tudo isso aí. Mas a Bancopp transferiu esses empreendimentos para a OAS em 2009. Se não me engano, doutor. Eu não tô, os Solares eu não tenho aqui exato o ano, mas se o senhor está dizendo... Sim. Quando a OAS assumiu os empreendimentos, os cooperados tinham um prazo para fazer opção pelo apartamento? Doutor, o que eu lhe disser é muito do que eu estou lendo na mídia. Mas no dia a dia eu não participava desse trabalho. O que é que me interessava? Me interessava era quanto de VGV eu vou lançar em São Paulo, quais são os projetos, se a viabilidade do projeto estava dentro do que era esperado, tá certo? E se juridicamente estava tudo resolvido. Eu não sei lhe dizer quais eram os prazos, como era feito esse procedimento. Isso aí era da área de comercial e da área jurídica. Perfeito. Não era da área, não me cabia. Perfeito. Mas, com certeza, deveria ter o prazo. O senhor saberia dizer se todos os empreendimentos da Bancopp foram recebidos na mesma situação, eu digo? Todos já estavam construídos? Não. Ou as situações eram diversas? Diversas. Tinham projetos, por exemplo, que eram 4 torres, 2 estavam construídas, 2 estavam construídas e entregues, uma estava pela metade, a outra não tinha sido. Tinham projetos que só tinham terreno e ainda não tinha sido construído. Certo. Tinham projetos que as obras estavam pela metade. Então, era diverso. Certo. Nesse universo, né, diverso, o senhor se recorda se a OAS moveu alguma ação contra cooperados? Ou algum cooperado? O que eu sei é que tinham cooperados que não aceitavam o plano. E esses cooperados entravam na justiça para discutir direitos, né? Assim como eu acredito, eu não tenho aqui de cabeça, eu não me recordo. Sim. Mas eu acredito que se os cooperados entraram contra a empresa, eu acredito que o jurídico da empresa também tem entrado contra cooperados. Eu acho que isso aí devia fazer parte. Agora, se o senhor me perguntar assim, você tem certeza? Eu não tenho certeza. Eu não era do meu universo. Acho que minha pergunta até poderia ser mais específica. A preocupação, pelo que parece, do Conselho e pelo que o senhor externou, era com o VGV. Né? Por que o VGV, doutor? Porque é o VGV que determina o tamanho de investimento de caixa que você vai precisar. Tá, o que significa? Valor geral de vendas. Valor geral de vendas. O fato de ter unidade disponível ou não para venda nos empreendimentos da Bancopp tinha impacto no VGV? Tinha. Tanto que esse termo de adesão que se fazia com os clientes do Bancopp era muito para você traçar quanto você vai. Quanto mais unidades à venda você tinha, menos os cooperados que queriam continuar no empreendimento colocavam, porque faltava dinheiro. Se a obra acabou porque faltava dinheiro, a gente ia entrar e a gente já precisava de dinheiro. Então, era para isso. Então, se o VGV
era impactado por isso e havia essa preocupação com o VGV, existia uma preocupação, então, com essa assinatura do termo de adesão? Sim, o jurídico, sim. Vou fazer às vezes aqui do advogado. Sim. Eu tinha um jurídico responsável para tratar esse assunto. Não era eu. Mas o termo de adesão era importante. Isso aí, senão ele não existiria. Senão ele não existiria. Nada que não é importante, você coloca numa condição de venda. Perfeito. Esse apartamento esse triplex, que hoje atribuem ao ex-presidente Lula, o senhor disse que antes havia uma unidade lá que o senhor não se recorda. É uma cota. É uma cota, tá certo? E eu não sei dizer se ele era atrelado ou não era atrelado a unidades. Sim. Isso eu não sei dizer. Certo. Tá certo? Agora, eu nunca ouvi, eu sempre ouvi dizer que o presidente Lula, ouvi dizer, todo mundo, até os jornais diziam, que tinha uma cota do empreendimento. Abriu-se a janela das debêntures e nós entramos, independente de Bancopp. Certo. Só até para deixar mais claro, recursos que foram obtidos com essas debêntures foram aplicados em empreendimentos que a OAS recebeu da Bancopp? Eu tinha uma área financeira que era quem cuidava de toda a aplicação do dinheiro. Né? Eu não me metia nisso, tá certo? Eu apenas sei que do dinheiro, dos 300 milhões, vários empreendimentos, eles ficaram cada um com um pedaço. Se foi empreendimento do Bancopp, se não foi do Bancopp, isso realmente eu não sei entrar aqui no detalhe com o senhor. Minha área financeira tinha total liberdade para dizer, eu vou colocar dinheiro aqui, eu vou colocar... Não era um advogado que ia dizer, a melhor forma, mais barata de você achar o dinheiro é aqui e ali. Não, isso era decidido pela área financeira. Certo. Desse processo de emissão de debêntures, o senhor teve alguma participação? Doutor, eu tive. Qual foi a participação? Eu assinei, se não me engano, num evento da Caixa, o termo. E acompanhava todo mês. Ademais, todo o processo das debêntures eram acompanhadas diretamente pela minha área financeira, que era o Fábio Anamini e o Ricardo Embaçaí. Eu não, assim, não é o meu dia a dia. O senhor disse que foi esse evento. O senhor se lembra quais eram as outras instituições que estavam presentes? Não, eu acho que esse evento, doutor, foi um evento aqui na Bahia, que era alguma coisa da Caixa Econômica. Era um feirão. Sabe aqueles feirões de imóveis que tinham? Pronto. Nesse feirão, nós assinamos não sei como é que se chama, o termo de debênture, um documento, a escritura, alguma coisa assim, e assinamos. Tinha uma pessoa da Caixa, eu não me recordo aqui, eu, tinha o meu staff, todos da empreendimento, assinamos, mas uma coisa de... Formal, protocolo. 3 minutos, 5 minutos, só para... Por causa do evento. Pediram que fizesse nesse evento, a gente fez. Essas debêntures que foram emitidas em 2009, elas foram integralmente adquiridas, né, subscritas pelo FI-FGTS. O senhor conhece alguém ou conheceu alguém do FI-FGTS? Não, é como eu digo ao senhor. Quem trabalhava na área financeira da empresa é quem tratava desses assuntos. Sim. A minha obrigação era cobrar deles o resultado. Então, nessas reuniões em que cada área apresentava o seu panorama, a área de incorporação da Bahia, quais projetos você vai lançar, a área de incorporação de São Paulo, quais projetos você vai lançar, a área financeira tinha que apresentar quais projetos, onde ela estava trabalhando, quais os bancos ela estava abrindo linha de crédito, como estava o projeto de debênture. Então, eles tocavam e apresentavam. E essa apresentação, no caso, para o senhor? Nesse comitê. Nesse comitê. Isso, e às vezes por comitê também com os sócios. Certo. E nessas apresentações eram apresentados os empreendimentos que estavam recebendo os recursos? Não, porque, como eu digo, na hora que você está fazendo a apresentação do lançamento, você não sabe ainda qual empreendimento você vai aplicar o dinheiro. Por quê? Porque você depende primeiro, às vezes, da assinatura do banco, que é posterior. Você depende, às vezes, da quantidade de venda de apartamentos. E isso é que vai dizer onde você vai alocar. Muitas vezes era no meio do caminho que o financeiro saía para alocar. Tá certo? O normal era, quando você lança um empreendimento, você já sair com o banco, a instituição financeira que vai financiar. Esse é o normal. Mas muitas vezes, no meio do caminho, acontecia de mudar a instituição financeira. Por exemplo, o HSBC
em 2009 ou 2008, deixou a gente na mão. Ia financiar empreendimento, depois não quis mais financiar, teve que correr atrás de outros bancos. Então, Certo. não era uma coisa assim muito... Certo. O financeiro tinha liberdade para escolher como alocar recursos. Perfeito. E como o senhor disse, era o bem financeiro, né? O que parece que cuidava dessa emissão. Sim. Mas só para poder registrar, o senhor conheceu alguma pessoa ou alguma empresa que tenha atuado nessa emissão como agente fiduciário? Não, que eu me lembre aqui não. Como agente de garantias? Também que eu me lembre aqui não. Perfeito. O senhor conhece uma pessoa chamada André Luiz de Souza? Doutor, ligado a esses assuntos, assim, não me vem nada à cabeça. Certo. Marcelita? Conheço. Essa eu não conheço. Mas esse nome é um nome diferente. Se eu via comentários lá pela equipe financeira, vou ter uma reunião com Marcelita, vou ter uma reunião... Esse nome eu já ouvi. Mas não conheço. Se você me perguntar se é alta, magra, baixa, Sim. gorda, eu não sei. Mas eram reuniões a respeito do que se mencionava esse nome? Eram reuniões, se não me engano, sobre aprovações de crédito, alguma coisa assim. Mas o nome Marcelita eu já ouvi. E em que época o senhor escutou o nome dela? Não consigo precisar para o senhor. Mas eu ouvi. Esse nome não me é estranho, eu não conheço a pessoa. Sim, mas era relacionado a essa emissão de debêntures? Não me lembro, doutor. Isso aí, se eu falar para o senhor... se fosse o nome João, talvez eu dissesse que eu não me recordo. Mas Marcelita é um nome diferente. Esse nome eu já ouvi. Perfeito. Mas não sei quem é a pessoa. Em relação ainda a OAS Empreendimentos ter assumido os empreendimentos da Bancop, esses empreendimentos tinham alguma peculiaridade que aumentava ou diminuía a margem de lucro que a construtora tinha? É o seguinte, doutor. Quando você quer entrar no mercado como o de São Paulo, entre o processo de se comprar um terreno e se lançar um empreendimento, você demora mais ou menos 2 anos. Era um processo muito complexo. E se a gente voltar no tempo, os anos de 2008, 2009, 2010, era de euforia do mercado imobiliário. Todo mundo querendo entrar no mercado imobiliário. As empresas de capital aberto, cada vez mais, com dinheiro de bolsa, entupindo os donos de terreno de dinheiro vivo, o que criava muita dificuldade para se entrar nesse mercado. Então, o que acontece? Os empreendimentos Bancop, você tinha um trabalho jurídico a ser feito muito grande, que quando você tinha que contactar cada cooperado, o cooperado tinha que aceitar o termo de adesão, você tinha que fazer um estudo de obras inacabadas, que era muito complexo, você contratava firma de engenharia para fazer isso. Imagina, você pegava prédios, ficavam parados ao bel prazer do tempo, 3 anos, 4 anos. Então, isso requer um estudo muito grande. Então, se estudava bastante. As margens não eram as mesmas de um empreendimento normal, mas eram boas margens. Se você entrava no empreendimento, talvez com... falar aqui números é difícil, mas talvez esses empreendimentos Bancop seria 10%, 15%, 20% menor do que a margem. Mas, mesmo assim, era interessante para a gente. Por quê? Eu saía na frente, eu pulava etapas. Então, eu já conseguia lançar um empreendimento mais bem, assim, adiantado. Então, isso era o que interessava para a gente. Era uma estratégia, realmente, doutor, de entrar em São Paulo. O senhor, depois dessa reunião que o senhor teve, aquela primeira reunião que o senhor disse com o senhor João Vacari, o senhor teve mais algum encontro com ele? Eu devo ter estado com o senhor João Vacari umas 3 ou 4 vezes. Era sempre sobre Bancop. Geralmente era quando esses estudos atrasavam e ele queria saber novidades. Então, nós tínhamos na época um gerente que tocava esse projeto. Quem que era? Telmo Tonoli. Depois ele virou diretor de São Paulo, depois que o Dr. Luiz de Pet saiu. E quando tinha atrasava alguma coisa, o pessoal do Bancop dizia Telmo, Telmo, vamos fazer uma reunião para poder ver como estão os projetos. Geralmente eu ia quando estava demorando de algum projeto andar. Mas era só dar feedback, tá assim, não tá assado, coisa de meia hora e acabava. O senhor ia aonde? Bancop. As reuniões eram na Bancop.
Alguma reunião aconteceu na OAS Empreendimentos? Não, nunca estive com o senhor João Vacari na OAS Empreendimentos. Certo. A estrutura da OAS Empreendimentos, fisicamente, voltando ainda um pouco lá para a época de 2006, ela estava sediada aonde? Salvador. Ela ficou sempre em Salvador nesse período que o senhor esteve, de 2006 a... Eu sempre fiquei em Salvador pela OAS Empreendimentos. O que aconteceu é que a partir do crescimento de São Paulo, alguns executivos, a gente foi mudando algumas áreas para São Paulo. Então a base ficava aqui em Salvador e nós tínhamos a diretoria operacional de São Paulo. Em 2013, início de 2013, nós migramos para São Paulo a área de engenharia, migramos a área financeira e jurídica. E a partir de julho de 2013, migramos a área financeira e jurídica. E a partir de julho de 2013, eu passei a ficar em São Paulo também, morando em Salvador, mas ficando em São Paulo. Certo. E nesse período, né, que o senhor foi, né, presidente, diretor superintendente da OAS Empreendimentos, De 3 de fevereiro de 2016, no interesse do procedimento investigatório número 1.25000.003350/2015, dígito 98, na Procuradoria da República na Bahia, iremos proceder com a oitiva do senhor Carminho de Sérvio Neto, já devidamente qualificado em termo anexo. Senhor Carminho, nós temos aqui uns fatos para lhe perguntar. O senhor tem o dever de dizer a verdade sobre eles e, no caso de algum questionamento que envolver fatos que lhe possam criminal, você tem o direito de exercer o direito ao silêncio. Ok. Ok? O doutor Gil vai iniciar algumas perguntas para o senhor e, eventualmente, eu vou complementar algumas delas. Tá joia. doutor Carmine, boa tarde novamente. Qual é a formação do senhor? Eu sou advogado. Perfeito. O senhor pode nos traçar um breve histórico da sua carreira, onde o senhor trabalhou, por qual período? Não, depois de formado, Sim. eu sou formado na Universidade Federal da Bahia. Eu fui sócio, né, do escritório de recém-formados aqui, e em 2000, fevereiro de 2000, eu entrei na construtora OAS em São Paulo. Certo. E trabalhou na construtora OAS? Até dezembro de 2013. Dezembro de 2013. O senhor ingressou em fevereiro de 2000 na construtora OAS com qual cargo? Eu era advogado trabalhista. Certo. O senhor pode nos descrever qual que foi a sua trajetória dentro da construtora? Eu comecei em fevereiro de 2000 como advogado, passando logo depois a gerente trabalhista da empresa. Fiquei na área jurídica da empresa até julho de 2005, se não me engano, exercendo a função sempre de o advogado, o líder jurídico, que era a função que se tinha na época. Julho de 2005. Isso. Passei um pouquinho antes, né, pela OAS Investimentos, mas foi muito breve, também como líder jurídico e de negócios. Sim. E quando foi em 2005, agosto de 2005, eu fui transferido para a Bahia, eu voltei. Até aí eu trabalhava em São Paulo, tá? De fevereiro de 2000 até julho de 2005 em São Paulo. Isso. Aí eu voltei para Salvador. Sim. Para começar a prospectar o mercado imobiliário aqui. Certo. Bom, a partir de setembro de 2006, eu passei a exercer a função de diretor da empresa de incorporação imobiliária do Grupo OAS, que é a OAS Empreendimentos. Certo. Qual que era o nome do cargo? Era Primeiro diretor. diretor alguma coisa? Não, diretor. Não tinha, porque a gente não tinha negócios. Aí quando a gente teve o primeiro lançamento, que foi em setembro, isso pode variar um pouquinho, mês para cá, mês para lá, Sim. eu virei o diretor superintendente. Perfeito. Como diretor superintendente, era o maior cargo dentro da OAS Empreendimentos? Dentro da OAS Empreendimentos, sim. Certo. E aí, o senhor permaneceu nesse cargo como... Até eu sair. Até eu sair, até dezembro de 2013. Isso. Certo. Quando o senhor estava em São Paulo, ainda como
um integrante da área jurídica, o senhor se reportava a quem? Era subordinado diretamente? Nessa época não existia uma diretoria jurídica. Eu me reportava primeiro, eu fui contratado na época por um diretor administrativo financeiro chamado Carlos Geraldo Campos Magalhães. Depois eu passei a fazer parte da equipe de Sérgio Pinheiro, que foi o sucessor dele, do Carlos Geraldo. Depois, já na OAS Investimentos, que foi muito breve, eu fiz parte da equipe de, acho que era Lousival Mascarenhas. Perfeito. Depois eu vim para cá, fiquei ainda um tempo na equipe de André Piton. Aí só a partir de setembro, outubro de 2006 que eu passei a exercer a função de diretor. Perfeito. Como diretor superintendente da OAS Empreendimentos, a partir de setembro de 2006, a quem você se reportava? Ao dono da empresa, César Mata Pires. E foi a ele que o senhor se reportou durante todo esse período de setembro de 2006 a dezembro de 2013? Não. Até, se não me engano, 2011, sim. A partir de 2012, teve uma modificação na estrutura da empresa e eu passei a me reportar diretamente ao filho dele, Antônio Carlos Mata Pires. Como é que eram esses reportes? O senhor tinha reuniões periódicas? Diárias, telefone, um reporte diário, trabalho dia a dia, tinha alguma coisa para fazer, alguma coisa acontecia, era diário. Agora, nós tínhamos reuniões, pode dizer assim, mais uma média, reunião mesmo, entre 30 e 60 dias, com certeza nós tínhamos reuniões. Ótimo. Como eu ficava na Bahia, então era sempre quando estava em São Paulo. Perfeito. O senhor fazia algum tipo de reporte ou tinha algum tipo de reunião com os acionistas do grupo? O que acontece? Uma vez por ano, reunia-se o conselho da empresa. Esse conselho da empresa era formado pelos dois filhos de César Mata Pires, que é o César Mata Pires Filho e o Antônio Carlos Mata Pires, mais o Dr. Léo Pinheiro e o Dr. César Mata Pires. Isso era sempre no início de cada ano. E a cada 3 ou 4 meses, não posso dizer que os 4 sempre estavam presentes, Certo. mas tínhamos reuniões onde nós passávamos ou a posição do trimestre, a posição do quadrimestre do grupo, da Empreendimentos. Para essas mesmas 3 pessoas? 3 ou 4, às vezes não era muito frequente, quem assim sempre estava mais ausente era, assim, não era ausente. Quando não podia era o Dr. Léo. Menos frequente. Menos frequente. E essas reuniões, né, essa de apresentação para o conselho uma vez por ano e essas reuniões periódicas, né, quadrimestrais, elas aconteceram nesse período em que o senhor assumiu a OAS Empreendimentos, né, setembro de 2006 até 2013? Elas foram mais frequentes depois de 2011 e 2012, quando os filhos passaram a entrar mais no negócio da empresa. Antes, minha reunião era mais com o Dr. César. Certo. Nessas reuniões, havia determinação de direcionamento dos negócios ou era só uma apresentação dos senhores? Não, tinha as duas coisas. Tinha a apresentação de como estava acontecendo a empresa e tinha o direcionamento dos negócios. Eles passavam as metas para que a gente pudesse cumpri-las. Perfeito. O senhor conhece... Todas as orientações, determinações vinham dessas reuniões. Certo. O senhor conhece o senhor Ricardo Embaçaí? Conheço. Quem é ele? O senhor conhece de onde? Ricardo Embaçaí foi meu contemporâneo de colégio aqui em Salvador. E ele entrou na empresa logo no início. Na empresa que o senhor diz qual? Na OAS Empreendimentos. Certo. Como gerente administrativo financeiro. E depois ele foi galgado ao cargo de diretor financeiro. O senhor se lembra a época em que ele... Para não ser tão preciso, foi 2011 ou 2012, acredito, por aí. Que o que ele foi promovido.
qual cargo? Diretor financeiro. Nessa época... Mas ele entrou em 2006, né, empreendimentos como gerente. Perfeito. Tem uma operação envolvendo a Bancop e a OAS Empreendimentos, em que a OAS Empreendimentos assumiu alguns empreendimentos que eram antes da Bancop. O senhor se recorda dessa transação? Claro. O senhor poderia nos dizer com quem, qual foi a sua participação nesse processo? Bom, eu não me recordo aqui qual foi o ano. Sim. Se foi 2007, 2008, mas por aí eu acredito. Nós estávamos tentando entrar no mercado de São Paulo. Nós éramos uma empresa ainda aqui em Salvador, né? E nós chegamos a estar em São Paulo, depois acho que São Paulo, Brasília, Rio e Porto Alegre. Quando, não me lembro exatamente aonde e como, mas numa dessas reuniões foi me dito por Dr. Léo Pinheiro que tinha uma oportunidade no Bancop, que era aí, foi a primeira vez que eu ouvi o nome, que disseram uma cooperativa em São Paulo, que alguns empreendimentos não tinham sido entregues. Perfeito, só pedir para o senhor pausar um pouco. Esqueci de lhe pedir a gentileza, embora o senhor já esteja fazendo, para falar de forma mais lenta, para que a gente possa tentar registrar o máximo de informações possível. Empreendimentos. Como é que era a forma de pagamento que a OAS fazia para adquirir bens? Era por meio de transferência bancária, por cheque administrativo, por dinheiro em espécie? Ó, doutor, eu não vou lhe dizer qual era. Eu vou dizer ao senhor qual não era. Dinheiro em espécie. Nós nunca trabalhamos com dinheiro em espécie. Nós nunca recebemos dinheiro em espécie de qualquer cliente, de ninguém, nem também pagamos em dinheiro. Nós não transacionávamos com dinheiro. Isso aí não tinha chance de acontecer. Certo. Em relação a esses empreendimentos ainda que vieram da Bancop, né, para a OAS, eles eram empreendimentos de que tipo? Que tipo de segmento, de nicho de mercado? O Bancop, doutor, em média, ele trabalhava com classe B, C, um pouquinho D. Botar uma média, classe C. No Brasil tem tanta classe, né? A, B, C, D, E, aí depois já disseram que a D. Não é verdade? Eu li outro dia que a D, a C já virou D. Então, é difícil dizer. Eu sou de uma época que existia classe alta, classe média e classe baixa. É empreendimento de classe média. Perfeito. E esses apartamentos, qual foi o trabalho que a OAS fez durante a gestão do senhor na finalização desses apartamentos? Tentar especificar melhor. Foi só um trabalho de construção ou a OAS fez algum trabalho de finalização desses apartamentos, de inserção de armário, inserção de móveis dentro desses apartamentos? Doutor, nunca inseri armário. Nós entregávamos o apartamento de acordo com o memorial descritivo do empreendimento. Então, não tinha negócio de armário. Agora, teve um período do mercado imobiliário que não foi a OAS, foram todas as incorporadoras, passaram a entregar, fazer campanhas de marketing. Sim. Onde se dizia, eu vou entregar um apartamento e você vai receber uma geladeira, você vai ganhar o armário da cozinha. Isso para um segmento mais baixo. Isso se fez em 2013, mas nada de entregar, não. Você seguia o memorial descritivo, não fazia reforma. Duas perguntas. Primeiro, o norte do empreendimento é o memorial descritivo. Era o memorial descritivo? Claro. Perfeito. Porque é com esse memorial descritivo que você aprova o seu projeto, que você consegue o seu habite-se. Perfeito. O senhor disse que não houve nenhum apartamento que os senhores fizeram armários. Não. Durante a gestão do senhor? Na minha, não. Perfeito. Durante a gestão também do senhor, o senhor disse que houve essas promoções, mas era entregar um eletrodoméstico ou entregar mais de um eletrodoméstico? Não. Era assim, compre um apartamento e ganhe uma televisão. Era isso. Certo, tem os panfletos, todas as empresas de incorporadoras no auge, quando a crise começou a pegar, sim, eles fizeram esse tipo de promoção. Era no panfleto. Assim. Tá. A OAS já ofereceu em alguma época também, a OAS Empreendimentos, na época em que o senhor a comandava, algum tipo de personalização de apartamento para os clientes? Já.
Em que época? Nós, quando fizemos uma parceria com a Gafisa trouxe de São Paulo ela tinha uma linha que era para empreendimentos de alto padrão. Ela vendia o apartamento com alguns tipos de planta e fazia-se isso. Nós fizemos isso em alguns empreendimentos no início. O que eu me recordo, o último, foi de 2000 e nós fizemos o Világio Panambi, aqui em Salvador. E se encerrou quando, senhor? E confesso que foi uma confusão tão grande, doutor, que essa obra foi entregue, eu acho que em 2012. Tá certo? Então, nós vendíamos na época essa personalização. Mas a personalização era só de planta. Não era de, como é que vocês chamam, de eletrodomésticos. De armários? Não. Por exemplo, o senhor compra um apartamento, o senhor tem 2 filhos e o apartamento é de 4 quartos. O senhor quer tirar uma parede e seguir com a sala. Sim. É esse tipo de coisa. Certo. Aí você tirava, era só isso. Um trabalho para nós de alvenaria. Isso, adiantar o trabalho. Onde ia ser construída uma parede, o cliente falava, poxa, eu não quero essa parede, não faça para mim. Ou eram 4 quartos, 4 suítes. Poxa, eu não preciso, eu só quero 3 suítes. Aquele banheiro, aquela quadra, eu quero que você acabe e deixe sala. Era esse tipo de coisa Certo. que a Gafisa fazia e que nós seguimos com a Gafisa. Agora, fizemos isso, se não me engano, doutor, exclusivamente aqui na Bahia. Perfeito. Porque minha parceria com a Gafisa foi restrita à Bahia. Certo. E mesmo na Bahia, na época em que o senhor saiu da OS Empreendimentos, esse tipo de serviço ainda era oferecido aos clientes? Não. Nós acabamos com isso. Estava muito trabalho. Deu muito problema. Certo. Além disso, só para entender um pouco melhor o procedimento, essa personalização... É personalização de planta, viu, doutor? Melhor então. Essa personalização de planta, ela era oferecida ao cliente e ela era feita antes do cliente comprar o apartamento ou após o cliente comprar o apartamento? Ele comprava o apartamento, vinha pagando as parcelas. Sim. Aí você começa a obra. O cliente tinha até um estágio da obra para dizer se ele queria alguma modificação no apartamento dele ou não. Por exemplo, um prédio de 20 andares. Eu não posso, depois que eu subir tudo, o cara comprou o primeiro andar, ele dizer, eu quero que você mexa na minha planta agora. Não, então você chamava para estar primeiro andar. Olha, agora é a hora de você dizer se você não quer essa parede, se você quer essa parede, se você não quer aquele banheiro, se você quer esse banheiro. É como eu digo, era personalização de planta. Perfeito. Tinha que ser feita no ato da obra, contínuo. Passou a laje, eu não posso mais fazer. Certo. Né? Tubulação, passou, você não tem mais o que mexer. Mas o cliente já tinha comprado. Certo. Ele não tinha recebido, que ele só receberia depois. Mas houve algum caso de fazer essa personalização para algum cliente que não tivesse comprado o apartamento? Na minha gestão, que eu me recorde, não, doutor. Perfeito. Existe dentre os empreendimentos que foram recebidos, né, da Bancop pela OS, tem o condomínio Solares. O senhor se recorda desse empreendimento? Recordo. Esse era um empreendimento em que, pelo que o senhor se recorda, os cooperados tinham feito a opção pelo empreendimento ou que não tinham feito pelo empreendimento? Doutor, como eu digo ao senhor, eu não ficava no dia a dia dessas operações. Sim. Eu tinha uma área, tinha uma diretoria, essa diretoria tinha uma equipe, Sim. trabalhava a diretoria comercial, diretoria jurídica, porque tinha que checar todos os contratos, não era do meu dia a dia. O que eu posso dizer ao senhor se foi transformado em incorporação, é porque os cooperados concordaram. Senão você não consegue transformar em incorporação. Não tem como. Geralmente pode ter sido maioria, pode ter sido 95% e você briga por 5%, mas com certeza só se transformava de cooperativa para, como é que eu posso dizer, incorporação imobiliária com autorização dele. Você não consegue mudar. Tanto que se estudavam vários projetos. Nós fizemos, eu acho que 8 ou 9, não me engano aqui agora, mas estudamos outros que não deu certo, que os cooperados não quiseram, ou que a viabilidade não dava certo, a gente não seguia para frente. Mas se transformou, doutor, em incorporação, é porque houve essa etapa anterior com os cooperados. Isso aí, com toda certeza. Agora, eu não tenho aqui, doutor, assim, não era o meu dia a dia. Estou até
respondendo ao senhor até como advogado da área imobiliária. Perfeito. Na época em que o senhor ainda era presidente da OS Empreendimentos, uma pessoa chamada Roberto Moreira trabalhava lá na OS? Doutor, tinha uma pessoa em São Paulo que trabalhava chamado Roberto. Eu não me lembro aqui o sobrenome, se era Moreira, tá certo? Ele era gerente, ele entrou na OAS, se não me engano, no ano de 2012 ou 2013, se for a mesma pessoa que nós estamos falando. Sim. E na minha época ele era gerente de projetos de São Paulo. Perfeito. O senhor disse também que, na época do senhor, a pessoa chamada Telmo Tonoli... Era o chefe do Roberto. Essa era a minha pergunta. Qual que era a relação do Telmo Tonoli com o Roberto? O Telmo era o diretor da área comercial de São Paulo e o Roberto era o gerente. Perfeito. E uma outra pessoa, o senhor Paulo Gordilho? Paulo Gordilho, ele trabalhava na OAS comigo. Eu não vou lhe precisar se foi 2008 ou 2009. Depois que eu saí, eu sei que ele continuou no grupo. Ele era o meu primeiro gerente. Primeiro ele era diretor de orçamento, depois ele ficou com toda a área de engenharia. Perfeito. Qual que era a função tanto do senhor Telmo Tonoli quanto do senhor Paulo Gordilho nesses empreendimentos, no dia a dia da empresa, especialmente esses empreendimentos que foram recebidos da Bancop? Então, o Tonoli era o diretor comercial. Ele é que era o cara que era o centralizador de todas as informações. Cabia a ele pegar a aprovação do jurídico. Que entrou no cargo em 2006, falando ainda a respeito do Ricardo, que se recorda que a OAS estava buscando entrar no mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em 2010 e 2011. Só para corrigir, não é que eu estava tentando, nós estávamos tentando entrar nesses mercados. Que eram mercados que nos interessavam naquele período de euforia do mercado imobiliário. Os Né? mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Isso. Em 2010 e 2011? São Paulo a gente entrou primeiro, doutor. Eu acho que São Paulo nós começamos a operar. O primeiro empreendimento foi em 2008, eu não me recordo aqui agora, mas São Paulo foi o primeiro. Entre 2008 e 2011. Depois de Salvador. Em alguma dessas reuniões foi dito pelo senhor Léo Pinheiro que havia uma oportunidade na Bancop em São Paulo. Isso. E em que consistia essa oportunidade? Não, que a cooperativa, a Bancop, era uma empresa, era uma cooperativa que tinha enfrentado algumas dificuldades e tinha parado alguns prédios, e que para a empresa, para a nossa empresa, que estava querendo comprar terreno, que estava querendo começar a aprovar projeto, começar a gerar negócios em São Paulo, quando você pega algo que já está começado, você tem uma celeridade maior. Certo. Então isso foi o motivo pelo qual nós acabamos começando essa parceria, esse trabalho com o Bancop. Perfeito. O senhor Léo Pinheiro indicou alguma pessoa para o senhor procurar? Andou na época, nós tivemos uma reunião, foi quando eu conheci o Dr. João Vacari. Certo. O senhor diz, Não. nós tivemos uma reunião... Foi, porque na época foi para a reunião o meu diretor financeiro da época, que chamava-se Fábio Onamini, que eu me lembro bem, e na época foi o meu diretor de São Paulo, chamado Luigi Pet. Perfeito. Nós tivemos uma reunião na sede da Bancop, não me lembro o endereço, mas era no centro de São Paulo, Sim. e lá eles colocaram que tinham tido problemas em algumas obras e que já tinham empresas que estavam trabalhando alguns projetos para ele, e que se nós quiséssemos, nós poderíamos estudar alguns projetos, que foi o que aconteceu. Certo. Dessa reunião participaram o senhor, João Vacari, Fábio Ionamini e Luigi Pet. Luigi Pet, todos da OS. Certo. Mais alguma pessoa? Tinha umas pessoas da Bancop, que eu não me recordo o nome aqui agora. Da OS só... Da OS só a gente. Quem que marcou essa reunião? Eu não me lembro, doutor. Não se Isso eu lembra? não me recordo exatamente. Certo. Mas foi isso, foi lá. Mas o senhor se recorda se foi o senhor? Não, não fui eu, com certeza não. Não, com certeza não fui. Eu não me lembro quem foi. Certo. Agora não fui eu. E a instrução que o senhor teve do senhor Léo Pinheiro nessa reunião foi para verificar a viabilidade do negócio ou para realizar o negócio? Até repetir. A instrução foi verificar a viabilidade do negócio, ver se ficava de pé.
ver se era um bom negócio para a empresa. Certo. E realizada a reunião, qual que foi o Próximo passo foi nós visitamos alguns canteiros de obra deles. Sim. Eram projetos inacabados que merecia estudo de engenharia muito grande. Tá certo? Nós perdemos muito tempo fazendo estudo de engenharia. E então nós startamos o projeto, né? A partir daí, a área de São Paulo, minha diretoria de São Paulo, tocou o projeto junto com minha diretoria financeira. Eu me afastei. No caso, os senhores... Luiz de Pet e equipe, e Fábio Namini e equipe. Eu me afastei, tá certo? E eles começaram a fazer a modelagem financeira e a modelagem comercial e de engenharia. E aí startou-se o processo. Visita, obra, estudo, viabilidade, marketing, tudo que se faz. Nós lá na empresa, nós tínhamos 2 comitês que a gente sempre seguia, que era um comitê para a compra de ativo e um segundo comitê para o lançamento do empreendimento. Só se comprava, só se entrava em algum negócio se esse comitê, que era interno da Empreendimentos, aprovasse. Quem fazia parte? A todos os diretores. Quais eram os diretores nessa época, o senhor se recorda? Ó, você tinha, vou falar por... Tinha a diretoria de São Paulo, está aí Luiz de Pet, diretoria financeira Fábio Namini. Você tinha a diretoria de jurídica, que era o Adriano Ribeiro. Você tinha a diretoria de construção, de engenharia. Nessa época, se não me engano, era Manuel Aguiar. E tinha a diretoria de orçamento, nessa época chamava-se Paulo Gordilho. E participavam os diretores das outras áreas. Então, você tinha a diretoria de Brasília, participava Orlando Batista, que era diretor à época. Tinha a diretoria na Bahia, participava o Pedro Aragão, que era o diretor da Bahia. Você tinha a diretoria... Só, nessa época era só isso. Perfeito. Essas reuniões tinham atas? Não. Eram reuniões onde nós nos reuníamos e discutíamos o projeto. Dali saía um estudo de viabilidade financeira, que o jurídico tinha que atestar que o projeto juridicamente ficava de pé, a área de construção atestava os preços de obra, a área de construção e orçamento atestavam preços de obra, criava, na verdade, não era uma ata, era um extrato, um dossiê que a gente chamava da viabilidade do projeto. A partir dali, nós saíamos juntos para trabalhar. Cada um na sua área ia buscar viabilizar o projeto. Isso não era só Bancopp, isso era qualquer empreendimento nosso. E com o tempo isso foi se aprimorando, né? Primeiro começou de uma coisa mais básica em 2006 e cada ano a gente ia melhorando isso. Perfeito. Especificamente em relação a essa transação com a Bancopp, foi feito também esse dossiê? Tem que ter feito. A viabilidade tem que ter sido feita. E não sei, como já tem mais de 2 anos que eu saí da empresa, o que eles fizeram. Né? Porque depois que você... Que eles fizeram com esse dossiê. Com esse dossiê, isso. Porque, depois que você acaba o empreendimento, né, guardar documentos, você tem um custo. E eu sei que muitos documentos acabam que, eu não sei, eles mandam para arquivos, não sei o que eles fazem. Sim. Mas... todo o empreendimento, todos os quase 50 empreendimentos que nós fizemos, tinha estudo de viabilidade, sim. Em todos os empreendimentos há um dossiê com estudo de viabilidade do projeto. Claro, tinha que se atestar lá o jurídico, porque você vai comprar um terreno, você tem que ter um estudo do terreno. E daqui a 5 anos, né, todo mundo já foi para cada um para um lugar, você tem que procurar o pai da criança. Sim. Então o jurídico dizia, não, pode comprar o terreno, que eu fiz todo aqui. Ele tinha um calhamaço de coisas que ele tinha que seguir. Engenharia idem, orçamento idem, marketing idem, vendas idem. Todos eles se reunia tudo isso e se apresentava a viabilidade e fechava. Excelente. A empresa tem uma contratada para digitalização e guarda de documentos? Na minha época, que eu me recorde, porque isso era da área administrativa, eu não chegava nesse ponto. Eu acredito que não. Acredito, mas eu não tenho certeza. Reunidas, né, essas informações de cada área, como o senhor disse. Aí se decidia entrar no empreendimento. E como era essa decisão? Era do comitê?
Sim, do comitê, todo mundo junto participava, você tinha matrizes, você tinha que entrar e você dizia, não, esse empreendimento fica de pé, é um bom empreendimento. A decisão, então, só, embora o senhor já tenha dito, era do comitê e não uma decisão só do senhor enquanto presidente? Não era de todo mundo, era um colegiado nosso. E essa decisão era submetida à holding, ao conselho? Não. Na verdade, a meta que o conselho nos dava era, você precisa fazer X milhões em VGV. Você vai fazer X milhões em Salvador, você vai fazer X milhões em São Paulo, ou a meta era, esse ano nós temos que fincar o pé em São Paulo, esse ano nós temos que fincar o pé em Brasília. Mas não era, eu tenho que ver 5 milhões, 10, não. Você vai lançar 100 milhões de VGV em São Paulo, você vai lançar 100 milhões de VGV em Salvador. Certo. Como o senhor disse que... Agora, todos os projetos, antes de lançar, eram de conhecimento principalmente do César Mata Pires e do Antônio Carlos Mata Pires. Sim. Todos eles sabiam o que eram feitos. Algumas vezes, nessas reuniões de comitê, eles participavam algumas com todos, tinham reuniões com todos os diretores apresentavam a eles os projetos, apresentavam a eles os números, e isso ratificava. Isso não era naquela reunião de 12 meses. Naquela reunião de a cada 30 dias, a cada 60 dias, com eles, a gente ratificava. Apresentava isso. Isso. Considerando que o Dr. Léo Pinheiro indicou essa oportunidade para o senhor depois deu algum feedback para ele? Não, o feedback que nós dávamos era, nessas reuniões que ele participava, o projeto está andando, o projeto não está andando, conseguimos fechar o primeiro, conseguimos fechar o segundo, transformar de cooperativa para incorporação e passava para ele. Mas esse feedback então foi dado a ele? Sim, se dava. Ele era sócio do grupo. Certo. Envolvendo também esses empreendimentos que foram da Bancop, houve também uma emissão de debêntures. O senhor se recorda dessa emissão de debêntures da OAS Empreendimentos? A emissão de debêntures, ela não teve nada a ver com o Bancop. Certo? A emissão de debêntures foi no momento de crise do mercado imobiliário, depois da quebra de 2008, 2009,